Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tem um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Um bom dia a todos. São Vicente de Paulo nos dizia: quanto mais confiamos em Deus, tanto mais progredimos no seu amor. Quanto mais nós deixamos com que Deus conviva conosco, muito mais nós progredimos no conhecimento e no mistério de Deus. Nós progredimos no seu amor. Nós adentramos dentro do ser de Deus, quanto mais nós caminhamos e procuramos conhecer quem Ele é. Jesus nos diz hoje que, se alguém guarda a sua palavra, jamais verá a morte. Jesus nos concede a vida e a vida em plenitude. Ele nos diz que somente dele nós temos a abundância da vida, porque ele nos traz a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Nós alcançamos a ressurreição da nossa vida, nós alcançamos a misericórdia de Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus. Porque através da misericórdia de Deus, nós somos restituídos para a vida. Através da caridade de Deus, nós somos levados à vida, e não à morte, mas somos levados a uma concepção de que Deus, no caminhar com cada um de nós, nos restabelece sempre e nos dá a possibilidade da vida eterna, quando, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus, nós a vivenciamos. Jesus nos diz hoje: eu conheço e guardo a sua palavra. Jesus nos transmite essa palavra de Deus. Jesus é essa palavra de Deus. São João nos diz no início do evangelho dele que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Nós temos a presença de Jesus já na criação do mundo. Quando ele alerta hoje a eles, aos judeus, e Abraão me viu, ou Abraão me conheceu, Abraão teve a possibilidade, é porque Jesus já existia antes de Abraão. O conceito dessa existência do Filho de Deus, né? E antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Deus já existia antes da presença de Abraão. O Filho existia antes dessa presença de Abraão. Quem se encontra com Cristo se encontra com a vida, não se encontra com a morte. A palavra de Cristo nos dá o sentido da vida, nos dá o sentido da alegria, nos dá o sentido da presença plena da caridade e do amor de Deus. Santo Agostinho escrevia: ainda singramos o mar, mas já lançamos em terra a âncora da esperança. Quanto mais no curso desta vida gozamos de Deus, ainda que em espelho e mais ardentemente desejamos terminá-la, com mais tolerância suportamos essa nossa peregrinação em direção a Deus. A nossa vida terrena é uma peregrinação que nós fazemos navegando à presença de Deus. Então, no curso dessa nossa vida, nós já lançamos a âncora da nossa esperança, no propósito de alcançarmos a Deus, de vivermos as coisas de Deus nesse nosso dia a dia, dessa nossa caminhada, do nosso navegar em direção a Deus. Nós podemos ter sempre essa percepção de que a nossa esperança está nele, apesar das nossas dificuldades humanas, apesar de muitas vezes os tormentos que nós sofremos na nossa vida, os abalos que muitas vezes podem acontecer, a certeza da alegria. Nada desse mundo pode ser comparado à glória de Deus. A glória do mundo não pode ser comparada à glória de Deus. E nós buscamos a essa glória. Aliás, é a essa glória que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. É a ela que nós devemos olhar. É a ela que nós devemos sempre almejar no transcorrer da nossa história. Bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.